Vamos aguardar. Boa noite a todos. Estamos aqui pela página do Centro Amália Franco. Terça-feira, 1º de setembro. Vamos aguardar o pessoal. Como você está, Vitor Hugo? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Com a senhora? Graças a Deus, estamos bem. Papai do céu proteja e nos abençoe. Tenhamos uma ótima noite. Deixa eu acionar os comentários aqui. Então, vamos iniciar, meus irmãos. Hoje, palestra, momento de luz, de paz, com Vitor Hugo, nosso menino. Seja bem-vindo sempre à nossa página. E está com você a abertura, a prece de hoje, Vitor Hugo. Seja à vontade. Obrigado. Vamos lá? Vamos procurar nesse instante a posição mais adequada ao nosso corpo, que permita ao nosso espírito movimentar-se em direção a Deus. É buscando a fé legítima em nossos corações, fortalecendo a nossa confiança no Altíssimo que aqui nos colocamos, a suplicar de Ti, amigo generoso Jesus, esteja conosco, nos abençoe nas atividades dessa noite, que o Teu Evangelho possa soar aos nossos corações como um hino de paz, a nos indicar tempos de renovação e transformação, que os guias espirituais dessa instituição, como também aqueles que laboram no bem, possam estar conosco, nos intuir, nos inspirar, para que, muito além de palavras lindas ou distantes, nós possamos compreender o Evangelho mais de perto, principalmente mais aconchegante em nossos corações e em nossas almas. Te pedimos, Jesus, não nos desampare nas lutas e desafios que temos. Por meio desses instantes, a gente possa recarregar nossas baterias, nossas forças, buscando sempre estar com o bom ânimo, buscando sempre estar com o coração renovado e feliz. Obrigado por tudo. Que o Senhor nos abençoe e me permita ser instrumento seu nessa noite. Que assim seja. Tenhamos todos uma excelente noite. Papai do céu possa proteger muito. Agradeço a Dona Maria Inês pelo convite, o carinho de sempre em estar nos convidando para que a gente estude, para que a gente reflita, para que a gente busque nesse Evangelho de Jesus alguma mensagem, alguma ideia, alguma informação que possa nos ser útil ao coração. Eu não sei se ela está me ouvindo, eu acho que está dando um retorno, uma microfonia, eu estou ouvindo a minha própria voz. Não sei se o áudio dela está mutado ou não. Eu vou desligar o meu. Aí, ó, acho que agora eu não me ouço mais. Isso, obrigado. E a gente vai falar hoje sobre o poder da fé. A gente sabe que a fé pode muito. A gente tem uma mensagem de Emmanuel, no livro Fonte Viva, que o benfeitor espiritual, mentor de Chico Xavier, vai comentar uma fala de Tiago, aonde ali ele traz a ideia do apóstolo de Jesus. A oração do justo tem poder, porque na sua expressividade a oração do justo é carregada de fé. O que seria a fé? A fé não está apenas alicerçada na crença. Não é simplesmente a gente acreditar, mas está relacionado igualmente à confiança. Então, além da crença, do acreditar, a gente tem o confiar, que na etimologia da palavra, ou seja, no significado inicial da palavra, nós temos que confiar, fiar com, ou seja,
é alguém que partilha do serviço de fiar. E se a gente assim for entender a vida como um verdadeiro convite a nós tecermos o nosso destino, a nossa história, a fé seria esse fiar junto com Deus, tecer essa coxa da vida por meio da colaboração ativa com Deus. A fé está ligada à religiosidade, a esse sentido profundo de conexão com o Criador. Não é ela algo aparente, não é ela algo que simboliza-se por meio de palavras. É um estado íntimo de conexão. É, uma, é um estado em que nós alcançamos sempre quando a gente está movido por bons sentimentos. Essa fé que está ligada à religiosidade, que está ligada à confiança, diz muito sobre a nossa vida e o que a gente precisa. E eu gostaria então de trazer algumas mensagens para a gente refletir. O que é a fé? Quais as palavras de Jesus que fazem referência a essa fé? Quais lições podemos extrair da fé? A fé em si, ela precisa de mais alguma coisa, ou bastaria apenas ela? Teria alguma história para simbolizar a fé? Dentre essas e outras questões, vamos buscar estudar na noite de hoje. Há uma mensagem que foi dada no grupo espírita de Douai. É um nome diferente, no dia 7 de junho de 1865, pelo espírito Demery. Eu não sei a pronúncia em francês, me desculpe. Demery, para quem não sabe, era um médico amigo de Kardec, que participava das sessões ali enquanto encarnado junto com o nosso querido Allan Kardec, e que quando ele desencarna, ele passa a assistir Kardec. E há uma mensagem interessante no livro Céu e Inferno, lá nos Espíritos Felizes, onde Demery, ele repreende Kardec, porque Kardec estava numa sessão de atividades assim muito incessantes, estava se dedicando profundamente ao espiritismo, e acabou que Kardec começou a descuidar do corpo. E aí, Demery, ele conscientiza Kardec, chamando a atenção dele, falando, cuidado, porque dessa forma que você se encontra, com esse ritmo, você vai chegar aqui como um suicida. Então, é interessante a gente ver que esse espírito é alguém conhecido de Kardec, um espírito muito nobre, por sinal, ficou ali entre os espíritos felizes no entender de Allan Kardec. A minha mãe já mandando mensagem falando que tá aí. Ô, mamãe, obrigado, viu? Eu amo muito assim, ó. Obrigado pela presença. Então, Demery, ele vai dizer que a fé, a princípio, entrará na alma do homem primitivo e, impor-se-á, colocará um véu momentâneo sobre a razão, que começa a desenvolver-se e cambaleia nas trevas do espírito. E é interessante, olha, aqui ele vai falar um pouco da gênese da fé. Então, não é uma informação qualquer, a gente precisa dar atenção. Aonde começa o espírito a lidar com essa energia da fé? O homem primitivo. Ali a gente pode perceber com mais evidência a fé. Só que ela é, na verdade, ali na condição do homem primitivo, um instinto. Um instinto que, quando a gente vai olhar em O Livro dos Espíritos, na parte lei de adoração, a gente poderia fazer uma relação. Essa fé estaria ligada ao instinto de adoração, a esse voltar-se para Deus,
a essa energia de conexão com o Criador que nos faz adorá-lo, que nos faz de alguma forma contemplá-lo com as forças da nossa alma. Essa fé, então, ela começa a ter um desdobramento dentro de nós desde a época lá do homem das cavernas. E à medida que o tempo vai passando, ó, que nos instrui o Espírito, a gente vai lidando com ela de uma outra forma. Começa como um instinto, mas lembremos-nos, na lei do amor, o espírito de Lázaro vai nos dizer que no princípio o homem não tem senão instintos. Mais avançado um pouquinho, ele tem sensações, e mais progredido e depurado, ele tem sentimentos. Então, essa fé começa como instinto, mas quando a gente vai desenvolvendo a razão, essa razão ela pode ofuscar ou pode permitir uma manifestação da fé mais evidente. E é onde a gente tem as emoções, também das nossas emoções, e a partir da nossa razão, do nosso progresso, que a gente vai levando ela ao grau de sentimento, que seria a construção máxima do espírito, aonde a gente vê uma fé robusta, uma fé verdadeira, mas ela tem graus. Por isso, nós outros que nos encontramos na Terra, a gente pode olhar a nossa situação e pensar, poxa, gostaria de ter um pouco mais de fé. Às vezes as situações da vida chegam e nem sempre a gente consegue ter as melhores atitudes ou demonstrar toda essa fé. Mas há um processo em que a gente vai aprendendo e com o tempo chegará um momento que esse sentimento já estará bem construído dentro de nós. Mas ainda hoje, como Jesus advertiu, em outros instantes, como no caso, por exemplo, aquela vez que Jesus e os discípulos estavam no barco e de repente era noite, Jesus estava dormindo e os discípulos percebendo que havia uma movimentação intensa do vento e ao mesmo tempo o clima ali prenunciava uma tempestade e eles apavorados acordam Jesus, mestre, mestre, a gente vai morrer. E Jesus ali acorda assim, ele estava dormindo, ele abre os olhos, meio que, olha, estou tranquilo, estou em paz, e questiona, homens de pouca fé, até quando estarei convosco? E é esse mesmo exemplo, percebido em outras situações, que faz referência a essa pouca fé, mas que um dia vai dar espaço a um sentimento muito profundo. Ou seja, nesse caminho até o sentimento, a gente ainda vai ter muitas oscilações. Por vezes pode vir um medo mais ferrenho nos atemorizar. Pode vir essa sensação de insegurança. Mas é aos poucos, como a criança aprende a andar, nós, igualmente como espíritos, aprenderemos a ter fé. São as experiências, são as oportunidades que vai nos ajudando a modelar esse instinto que vai ser um dia um sentimento. Mas é importante a gente aliançar a nossa razão, as nossas ideias, para desenvolvermos, a partir desse instinto, dessa força espiritual, uma fé cada vez mais verdadeira, uma fé robusta, que nos permite viver, que nos permite estar na Terra mais conscientes, mais fortalecidos, porque essa fé é combustível do Espírito. Enquanto no mundo de provas e expiações, enquanto alguém que precisa evoluir, a fé é combustível precioso. Mas não é do dia para a noite que a gente alcança. Nem mesmo os discípulos que estavam com Jesus deram conta dessa fé do instante a outro. Pedro, que era Pedro, negara o Mestre. Na hora do testemunho, esquecera-se do Cristo e envolvera-se no medo e na insegurança. Ou seja, Pedro, que era ali alguém que com o apóstolo que mais conviveu com Jesus, ele que tinha assim uma intimidade muito grande com Jesus,
ele em si não conseguiu atestar com toda a veemência possível a sua fé. Ele também falhou. E nós, igualmente, a gente está sujeito, nas horas que passam, nas circunstâncias que chegam, a ter um pouquinho ainda de medo, de insegurança, de tristeza. Mas à medida que o tempo passa, que as coisas vão acontecendo, o ideal é a gente utilizar a nossa razão para desenvolver uma fé cada vez mais firme, cada vez mais sólida, cada vez mais sólida. A morte de alguém ainda nos abala, por mais que, por exemplo, na doutrina espírita tenhamos a compreensão da vida no além-túmulo. Mas isso não nos impede de termos as emoções naturais. Só que a partir das circunstâncias e das experiências, nós podemos ir fortalecendo essa convicção em Deus, essa fé e essa crença no Todo-Poderoso. E é por isso que o nosso estudo, que a nossa busca pelas informações, o aprofundamento na doutrina espírita, pode nos ajudar a ainda mais consolidar essa fé. Porque a gente vai lendo e vai tirando os véus da ignorância. E a partir disso, essa verdade libertadora vai nos permitindo sentir a vida sobre uma outra perspectiva. Então, quando a gente vai percebendo, quando a gente vai percebendo que nada acontece por acaso, que tudo tem um objetivo maior, que Deus é a inteligência suprema, e a gente vai aprofundando nisso, essa fé, esse mesmo material, e dentro de nós vai tendo mais espaço, porque esse conhecimento vai nos ajudando a trabalhar a nossa confiança. Só que nos atentemos, tudo na vida é um processo. Conforme diz Emmanuel, a natureza segue o espírito de sequência e gradação. E nada na vida acontece sem que seja galgado, solidificado, seja de verdade construído. Tudo é processo, gradação e sequência. Semente que germina, que gera o broto, que se desenvolve, vem as folhas, vem as flores, vem os frutos. Devagarzinho, mas vai se consolidando. A gente tem a criança que ali cresce, que se desenvolve, vira um jovem, adulto, uma pessoa de idade mais avançada, um ancião, que desencarna. A natureza tem processos e a nossa fé passa por esses processos. Há um exemplo que segue mais ou menos na questão de Jesus com os discípulos ali no barco perante a tempestade. Há outro intitulado A Cura do Rapaz Endemoniado. Aproximou-se de Jesus uma multidão e de repente aproxima-se um homem ajoelhado, dizendo para Jesus: Senhor, tende misericórdia de meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí Jesus, percebendo a situação, percebendo o fato que havia acontecido, o homem tinha levado o filho para que os discípulos o curassem no processo obsessivo que ele estava vivenciando. Mas ali, Jesus, e percebendo que eles não haviam conseguido fazer, ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E Jesus, com a sua autoridade, como o Espírito perfeito já traz em si as qualidades de uma alma nobre, já tem todos os potenciais do Espírito desenvolvidos no mais alto grau, ele já tem uma fé sólida, consolidada. Jesus repreende, ele tem autoridade moral.
a gente vai ver em O Livro dos Espíritos, na pergunta 274, na letra A, que a autoridade dos espíritos superiores é irresistível. Eles têm um amor, uma profunda verdade que exala-lhe do espírito. E eles são autoridade perante, por vezes, os espíritos obsessores. Então, Jesus cura aquele filho endemoniado, aquele filho obsediado. E o pai ali se sente aliviado. Mas os discípulos, não se contentando com a cura, questionam: por que não conseguimos expulsar? Por que nós não curamos, Jesus? Só o Senhor curou, e por que a gente não curou? E aí o Cristo responde: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. E aqui é essa passagem que eu gosto muito, da fé que pode realizar muito, que pode transportar os montes. Mas quem seria esse monte? Quando a gente fala do grão de mostarda, que tamanho que é esse grão? É um grão pequenino, mas que a sua árvore é gigantesca, dando-nos a entender que quando a gente tem a confiança verdadeira em Deus, por mais que nós sejamos pequenos, nós podemos realizar muito, dar muitos frutos, operar com precisão na vida, agir com maturidade perante as pessoas e os corações. A fé do tamanho de um grão de mostarda pode movimentar os montes. Mas o que é um monte? Quando a gente vai para o miudinho, a gente sabe que o texto evangélico ele é passível de interpretações. Pedro já dizia que, sabendo, primeiro isso, que nenhuma escritura é de particular interpretação. Então, a gente não é só uma interpretação de monte. A gente pode falar que monte é muita coisa, seja dificuldade, provação, mas há possíveis referências que o texto pode nos ajudar. O texto que digo aqui, nesse caso, seria o Antigo Testamento. Como Jesus é aquele que dá continuidade, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, como ele dissera, e que Kardec coloca lá no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus está dando continuidade à primeira revelação, aos ensinamentos mosaicos, aquilo que Deus revelou ao povo por intermédio do médium Moisés. E há um símbolo interessante na cultura judaica, que é o monte. Foi no Monte Sinai que ali Moisés recebe os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos que são as regras morais que traduzem em si, em primeiro momento, a lei de Deus. Então é no monte onde Deus escreve ali nas pedras, num fenômeno que acontecera, e traz ali as instruções àquele povo. Instrução essa que ficaria para a posteridade. É no monte. É no monte que as coisas acontecem. E o povo cria, a partir disso, um pensamento. Se é no monte que Deus trouxe os 10 mandamentos, cria-se a cultura de que o monte é o lugar de encontro com Deus. O monte é o lugar de manifestação de Deus. E era onde o pessoal ia, por vezes, para ver, então, por intermédio dos levitas, a manifestação de Deus. E olha, que interessante, Jesus disse que a gente poderia transportar o monte, falar: lança-te daqui para colar. Ou seja, com a fé pequena, mas verdadeira, do tamanho de um grão de mostarda, mas sincera, a gente pode transportar esse monte. Esse monte que significa conexão com Deus não é mais um lugar material. A gente pode transportar ele para onde a gente estiver, para onde a gente quiser. Pode ser nosso quarto, quando a gente fecha a porta e ele busca essa conexão viva com Deus.
Esse monte agora não é mais o Monte Sinai, não é mais um monte composto ali da areinha. Agora é um monte simbólico. Mas esse mesmo monte pode ter outros significados. Há uma mensagem de título Alcancemos a Luz, do livro Mais Perto de Emmanuel, onde ele comenta a fala de Jesus. Começa assim: a fé transporta montanhas, afirmou o Divino Mestre. Em nossa condição de emparedados no vale sombrio das próprias dívidas, à frente da lei, não nos detenhamos à feição exterior do ensinamento, e sim apliquemos a beleza do símbolo ao nosso próprio mundo interno. Emmanuel, nesse primeiro momento, fazendo o seguinte pensamento: esquece agora do sentido material, da expressão montanhas, dessa fala montanhas. Presta atenção agora no espírito e pensa no mundo interno desse espírito, o que uma montanha pode significar. Aí ele continua: antigos prisioneiros do cárcere de reiteradas defecções espirituais, sentimos-nos cercados por pesadas colunas de treva a enceguecer-nos a visão. Então, ele vai colocar esse monte como algo ruim, que nos ofusca a visão, e por isso mesmo não nos permite ter a clareza da vida, a clareza de perceber as coisas e tudo aquilo que nos cerca. Então, quando a gente fala de monte, aqui nessa mensagem, Emmanuel está colocando como aquilo que nos impede de ver o que está adiante, aquilo que nos ofusca a caminhada, a luz. Montanhas empedradas de revolta, indisciplina, inclinando-nos para os despenhadeiros do sofrimento. Montanhas espinhosas de negligência e ociosidade, ameaçando-nos com os precipícios da negação e da dúvida. Montanhas de leviandade e insensatez, induzindo-nos a cair nos desvãos do tempo perdido. Montanhas de débitos e aflições que formamos com os resíduos dos próprios erros no curso dos milênios incessantes. Desvia-nos o espírito para a inutilidade, para a morte. Então, essas montanhas que por vezes encontram-se sobre os nossos destinos, que nos causam uma determinada aflição íntima, essas montanhas podem ser removidas pela fé, daí um dos seus poderes. Remover uma montanha não significa mover uma montanha, não significa que ela deixe de existir. Daí Paulo dizer que perante um obstáculo a gente deve pô-lo de lado e correr para a carreira que nos está proposta. Porque, por vezes, nós temos que lidar com dificuldades íntimas que de volta e meia a gente vai ter que enfrentar. Por de lado é a gente avançar, é a gente caminhar, buscando nos superar a cada dia. Não que os desafios vão deixar de existir, mas essas montanhas, elas podem ser superadas por nós outros. Elas podem ser superadas. E aí, Emmanuel diz que a nossa fé seja hoje o instrumento da renovação de nossos próprios caminhos. Utilizando-a na obra paciente do amor, construiremos nova senda a soerguer-nos para os cimos da vida. É por meio da fé que a gente avança. Porque se a gente fala da montanha espinhosa da negligência, da ociosidade, montanha da leviandade, da insensatez, montanha de débitos e aflições, montanhas de revolta e indisciplina, todos nós
apesar de estarmos sujeitos a isso, a gente igualmente conta com recursos. Recursos que Deus nos capacitou. O que é um instinto? O instinto é a inteligência primária de Deus em nós. Eu disse no início que a fé no princípio, ela manifesta-se como um instinto. Então, essa fé, que é um instinto, representa a inteligência de Deus em nós. E essa fé, que é um recurso poderoso, é uma chave para abrir a porta de muitos desafios, de muitas provações, de muitas tentações que a gente passa, nos permitindo avançar, ir além daquilo que por vezes nos impede de caminhar, ir além daquilo que por vezes nos impede de dar mais um passo. Todos nós temos momentos muito delicados. Todos nós. Ainda mais se tratando de uma pandemia, como no Brasil as coisas estão um pouquinho complicadas em relação aos outros tantos países. Aí passa dia, as coisas não melhoram. E às vezes a gente está vivendo um monte de tribulação financeira, familiar, e as coisas assim parece que vão complicando, o coração vai apertando, a alma vai se encolhendo. E em alguns instantes a gente chega a beirar ao desânimo, como se a vida estivesse nesse momento nos punindo ou nos açoitando. O que a gente pode fazer? O que a gente pode realizar? É importante nós nos atentarmos que o desânimo faz parte da vida. A gente nem sempre consegue manter toda essa energia, mas nós não podemos nos esquecer da renovação. Renovar é tornar algo novo. Então vai acontecendo coisas que às vezes vai nos murchando, sim. Mas a gente não pode esquecer de se renovar. Daí a necessidade da gente ter âncoras durante o nosso dia e a nossa caminhada. Às vezes as coisas tomam uma proporção maior dentro de nós, alcance de desânimo, porque a gente esquece de renovar o coração de quando em quando. Então a gente deixa sempre para o mais tarde e vai pesando sem a gente se renovar. Aí de repente vem o desânimo. O que é o desânimo? É quando a gente perde a alma. Perder a alma é perder o sentido. Então, um exercício bom que a gente pode começar a fazer é que seja de, durante o nosso dia, a gente criar alguns pontos de luz, fazer alguma prece, ter um hábito de leitura, pegar alguma mensagem durante o dia que vai passando. Porque se a gente deixar acumular as coisas, às vezes acontece uma coisa aqui, já começa a mexer conosco. Aí de repente outra. Aí a gente vai murchando. Mas se a gente fosse renovando, que é se tornando novo a partir daquilo que vai acontecendo, buscando em Deus essa serenidade, buscando em Deus esse reabastecimento, a gente vai tendo uma base mais sólida que nos ajuda a encarar as situações da vida, que nos ajuda a seguir em frente. Tiago, ele fala sobre algo inigualável. Ele diz que a fé sem obras é morta. E aí ele, em se tratando dessa fala, lá no capítulo 2 da sua carta, ele diz: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras?
de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou passar por fome, lhe disserem: procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puder. E não lhe derem auxílio de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não traduzir em obras, é morta em si mesma. É morta em si mesma. Então a fé, para ela ter uma solidez dentro de nós, ela precisa de ter obras. E no caso, como eu disse, dos pontos de luz que a gente vai criando no nosso dia, são as obras que a gente vai dando maior sustentação a essa fé. São as obras que vão deixando mais consistente essa fé. O nosso relacionamento com Deus não pode se dar no plano da necessidade. Tem que se dar no plano da vontade. Por vezes nos encontramos com o Criador quando a gente precisa. E esquecemos de estarmos com Ele porque a gente quer. E aquilo nos faz bem. Porque o nosso querer, ele é muito falho. E às vezes, quando a vida nos atende, a gente demonstra uma alegria sem fim. Mas quando essa mesma vida nos desagrada, a gente dá uma murchada. Porque a gente acostumou-se com um relacionamento com Deus baseado na necessidade. Procuro porque preciso. É uma fase. É um processo. Já está bom. Mas a gente pode mais. A gente pode mais. Precisa ser além da necessidade. Não só porque eu preciso, mas eu quero estar com Deus. Porque estar com Deus me alimenta. E isso basta. Estar com Deus porque é aquilo que me faz feliz. E é com Ele que eu me sinto bem. Essa fé precisa ultrapassar a necessidade. Porque senão a gente ainda vai ser aquela criança pequenininha que enquanto está sendo agradada, fala bem de Deus. Mas de repente, quando acontece qualquer coisinha, aí já está estribuchando. A gente costuma ficar bem quando as coisas estão bem. Mas às vezes isso demonstra a certa ignorância que a gente se encontra. A fé precisa de obras. Ela precisa ser expressada, ser vivenciada. E aí, Bezerra de Menezes vai nos chamar a atenção, aonde ele diz que a gente, para alcançar as bênçãos da fé verdadeira, a gente precisa começar o trabalho. Só que a gente inicia o nosso apostolado nas criaturas, problemas que a vida nos confiou. Aí quando a gente lê isso, às vezes a gente até murcha mais um cadinho. Porque ainda mais se a gente tá assim, pensando, oh meu Deus, o que eu faço da vida? Tá tão complicado lidar com determinadas pessoas. Aí você olha um trem desse e pensa, não é possível que Bezerra de Menezes falou um trem desse. A gente inicia o nosso apostolado de fé e caridade com criatura problema. Não, não é. Eu deve ter enganado. Mas é bem verdade. É com as criaturas problemas que por vezes a gente começa a olhar quem a gente é. E a gente começa a ser convidado a perceber quem nós somos de verdade. E aí ele diz, suportemos valorosamente as provas que a vida nos imponha, junto daqueles que nos amam, ou que devemos amar, ou daqueles que se reúnem conosco sem amar-nos ainda, aos quais ainda não conseguimos amar, de todo, apesar de estarmos juntos. O amor não é uma coisa assim, ele
pede processo. Todos os sentimentos para serem conquistados não serão do dia para a noite. E ninguém que se atreva a fazer isso do dia para a noite vai conseguir, porque a natureza não se traz. Então, convivendo com as criaturas problemas que Bezerra de Menezes fala, ele não está dizendo que de repente, no final da encarnação, a gente já vai estar sendo best friend forever, melhores amigos, que compartilha tudo. Mas significa dizer que a gente vai estar nesse esforço operante daquele que reconhece a necessidade do amor e que trabalha por ele. E que por isso vai procurando aperfeiçoar a forma de manifestar o amor, o respeito e o carinho. É difícil, convenhamos nós, mas é desse jeito que a gente consolida essa confiança em Deus. Porque quando Jesus resume o mandamento, ele diz que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então ele coloca ali uma necessidade de estar com o outro, né? Existe uma conexão entre esse mandamento que o João Evangelista traduz da seguinte forma: se alguém diz amar a Deus e aborrece o seu irmão, esse é mentiroso, porque como alguém pode amar a quem não vê e não conseguir amar a quem vê? Então, para estarmos em contato precioso com o Criador, é preciso estar manifestando esse amor que o Criador de alguma forma nos convida a vivenciá-lo dentro da nossa caminhada. A força do amor, a força da fé, perdão, o poder da fé, ele está explicitamente demonstrado nas obras. Basta a gente perceber o quão grandioso foi a vida dos nossos irmãozinhos, como Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes possui uma abnegação extraordinária para com os outros. Como médico, fazia o possível para atender a todos, sem onerar a ninguém, fazendo o melhor que estava ao seu alcance para cuidar de todos. Chegou um ponto que ele começou a passar dificuldades materiais. Um médico, sim. Alguém de um conhecimento, alguém de um coração inigualável. Começaram a passar dificuldades materiais. E ele, ali meio sem saber o que fazer, apenas confia na providência divina. E de repente surge à sua porta um aluno, pedindo para que ele desse aula a ele. E a partir daquele momento, aquele aluno ele traz uma sacolinha de dinheiro e entrega a ele, pagando as aulas antecipadas. Esse aluno nunca mais apareceu. E o dinheiro que Bezerra de Menezes precisava para pagar as suas contas e dar conta daquilo que lhe cabia, como um pai de família, estava ali naquela bolsa, naquele dinheirinho que lhe fora entregado por alguém que ele nem sabe, nem conhecia quem. Um aluno que do nada apareceu. Então, quando a gente fala sobre essa fé, essa confiança, ela se traduz na vida. Por meio de obras divinas, que a gente fica até pensando, meu Deus, como que as coisas podem acontecer tão perfeitamente? Não é porque a gente não tem fé que Deus vai deixar de cuidar de nós. Não é porque a gente não demonstra a fé mais robusta que Deus vai deixar de cuidar de nós. Mas a fé nos permite ver o cuidado de Deus, ver o cuidado do Papai do Céu e ainda mais confiar. A pessoa que, por vezes, não tem fé, ela não consegue perceber o quanto Deus cuida dela. E eu acho que o maior poder da fé é isso, é a gente poder ver. Porque vendo, nos saindo da ignorância e agora clareados pela verdade,
a gente pode caminhar diferente, com mais gratidão. Paulo na prisão, para a gente perceber o tanto que essa fé ela é interessante. Paulo na prisão, ele chega a dizer assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. E Emmanuel vai comentar essa fala de Paulo, nos explicando o contexto. Paulo estava na prisão, onde nem tinha água, não tinha comida, não tinha. As condições eram muito ruins. Mas como é que Paulo conseguia falar? Aprendi-me a contentar com o que tenho. E tantas outras pessoas e tantos outros exemplos que a gente vê de criaturas com a maior serenidade, com a maior tranquilidade possível. Pessoas que entregaram a vida e o coração. Lutavam, batalhavam pela fé, pelo amor, pela caridade, numa absoluta entrega que a gente fica assim, se perguntando como que consegue. Mas é uma construção. Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, ele teve seus processos também. E Chico, ele teve uma época inicial, né? Ele nasceu em Pedro Leopoldo e ele conhece a doutrina com cerca de 17 anos e a partir disso ele começa um estudo muito grande. Emmanuel orientava ele a ter uma fidelidade a Kardec, a seguir os postulados da doutrina espírita sempre com bastante veemência, com bastante discernimento. E Chico se demorava a estudar no grupo espírita que ele participava em Pedro Leopoldo, ele se demorava nas lições de Kardec. Só que o espiritismo em Pedro Leopoldo, em 1900 e bolinhas, ele não era como hoje, que graças a Deus a gente já tem muita gente, muitas pessoas adeptas à doutrina. Mas ali a gente via uns gatos pingados, então a coisa estava começando a nascer. E alguns companheiros de Chico, como José Hermínio Perazzo e a mulher do José Hermínio, Carmen, eles tiveram que se mudar para Belo Horizonte. Então o Chico, que participava ali do grupo, que eram poucas pessoas, acabou que contou com esse desfalque. E aí, de repente, José Xavier, seu irmão, teve que trabalhar à noite para pagar uma dívida e ele se viu sozinho nas reuniões, nas atividades e certa feita estava só ele no centro. Ele chega pro horário certinho e vê que não tem ninguém, ele pensa em ir embora. Ele pensa assim, não tem ninguém, vou embora, né? E aí Emmanuel diz para ele: você não pode se afastar. E o Chico pergunta: como não? Não tem ninguém, não tem frequentador? E Emmanuel responde a ele: e nós? E os desencarnados? Nós também precisamos ouvir o Evangelho. Além disso, temos aqui vários desencarnados que precisam de ajuda. Abra a reunião na hora marcada e não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho. Então, Chico, além de ter que falar ali, sem ninguém, ainda falava 2 horas. E era uma disciplina, um comprometimento que ele tinha abraçado. Era uma escolha que ele tinha feito. Mas em si, ele fazia com a confiança. E como ele viu os espíritos, ele começou a lidar com isso de uma outra forma. Mas ele teve um período de estranhamento. Ele não de pronto confiou. Teve os seus momentos de oscilação. E aí, ele começava a falar do Evangelho e tudo, e perante os espíritos, se encontrava ali conversando com eles, os espíritos desencarnados. Só que a vizinhança passava, né? Porque o Chico conversando, tudo passava, de repente olhava na janela e não via ninguém. E certa feita, alguém interrompeu ele e perguntou: com quem está conversando?
Aí o Chico responde, com a dona Chiquinha de Paula. E a pessoa que conhecia a dona Chiquinha de Paula disse, ela já morreu, Chico. E o Chico ali, meio assim, constrangido, diz, você que pensa, ela está bem viva. E pairava sobre ele alguns comentários de, nossa, o Chico é louco. E a família ainda pensava em levar o rapaz a um bom hospício. Mas isso não impediu ele de continuar. Com a fé que tinha, ele dava continuidade. Um dos poderes da fé que ela tem na nossa vida é nos ajudar a continuar. Não só a caminhar, mas continuar a caminhada. Dar mais um passo, seguir mais além. Só que Chico, em meio a tantas coisas que ele vivenciava, além dos comentários insensíveis, existia também algumas pessoas religiosas que às vezes agiam um pouco descaridosamente para com ele. Então teve um padre que lá da época chamado Júlio Maria, que ele começou a escrever algumas coisas no jornal. E ele fazia questão de enviar também para o Chico ver. Aí ele escreveu assim: Francisco Cândido Xavier deve ter a pele de um rinoceronte para suportar tantos espíritos. Aí o Chico assim, olhou e pensou: meu Deus do céu, Senhor da Glória. Ele ficou engasgado e precisou de ajuda do Emmanuel para engolir o que estava acontecendo. E o Emmanuel nunca passava a mão na cabeça do Chico. Nunca falava, nossa, tadinho, né? Você sofre demais. Nunca fez isso. Antes ele sempre dava umas respostas firmes como essa, né? Em relação ao comentário do padre, Emmanuel diz, se você não tem pele de rinoceronte, precisa ter, porque se cultivar uma pele muito frágil, cairá sempre em alfinetada. Então, essa perspectiva que Emmanuel desenvolveu para com Chico é para que ele utilizasse os potenciais dele para caminhar. A confiança em Deus para não temer o que poderia acontecer. Então, a fé em suas imensas perspectivas, ela pode nos ajudar muito na nossa vida e nas nossas construções. Essa fé, ela é muito importante. E Cornélio Pires, ele vai trazer um versinho sobre essa fé, dizendo assim: a vida sem ideal é trilha na contramão, dificuldade e perigo, seguindo sem direção. Usa o carro do seu corpo, servindo e amando com fé. Quem age e confia em Deus não precisa marcha ré. Então, essa capacidade de seguir em frente, de deixar as coisas acontecer e de conseguir caminhar, a fé nos proporciona. Nesse momento de pandemia, nos momentos delicados da nossa vida, perante a tempestade, a fé é combustível que nos alimenta de bom ânimo, para compreendermos que por detrás dos supostos males da vida há sempre bens superiores e legítimos a nos convidar para o trabalho. A fé perante os instantes de dúvida é segurança nas nossas escolhas, é discernimento em nossos caminhos, apontando estradas muito mais benfazejas do que o medo ou a estagnação. A fé perante os instantes de negação é aquela força sublime a nos reendireitar nas estradas da vida, a nos conduzir de novo ao caminho da verdade. É aquela a nos mostrar quanto a bondade é significativa para aqueles que sabem confiar. Sim, é indispensável a fé nos nossos dias, na nossa vida, porque essa fé que nos fala da conexão em Deus é também o que nos permite conectar com os seus, os filhos da criação. Todos nós que nos encontramos na terra ou fora dela,
temos na fé esse grande compêndio aonde nos leva a estar mais próximo do Senhor, dos Espíritos de Jesus. E isso para nós é fundamental. Fé que signifique muito mais do que simplesmente atitude aparente. Fé que exale do nosso coração esse desejo sincero por estar com Deus. Busquemos na nossa vida compreender que a fé não é simplesmente para ser lida, para ser falada. A fé é para ser vivida, para ser demonstrada por meio da caridade e da fraternidade, por meio do amor, por meio da bondade. Em cada passo que a gente der, em cada esquina que a gente estiver, a fé é a luz a nos guiar para o bem. Todos, pela paz do nosso divino Mestre Jesus, possam ser abençoados e que essa luz desse nosso irmão maior seja sempre o nosso amparo e a nossa proteção. Muita paz a todos. Que Jesus, o nosso querido menino, possa estar conosco. Amém. Eu não sei se a Dona Maria vai vir agora ou se ela vai desligar. Apareça. Obrigado. Vitorino, nossa, eu vou te falar, muita luz, muita paz que você transmitiu para nós hoje. Então, não tem como eu não te pedir. Faça a prece final para nós. E com a prece do Vitor Hugo, o nosso menino, nós vamos estar encerrando. Gratidão por estar conosco. E a prece. Tá bom, então vamos lá. Ô Jesus, dá mais só um pouquinho de tempo. Me permita falar com o Senhor. Me permita ter a oportunidade de estar contigo. Obrigado por essa noite de hoje, pela inspiração dos bondosos espíritos, pelo cuidado desses anjos grandiosos que têm tanto nos amparado e nos iluminado. Jesus, a gente sabe que às vezes a gente ainda vacila, né? Ainda vem os medos, as inseguranças que ocupam o espaço dessa confiança que a gente deveria ter. Jesus, em cada dia que a gente começar, apesar de todas as nossas fragilidades, nos ajuda a desenvolver essa confiança, porque a gente precisa muito dela. É somente com ela que a gente vai ter condição de dar mais um passo, avançar mais para frente. Sem confiança, a gente não vai realizar nada. Sem confiança, a gente ama mais ou menos, a gente vive mais ou menos, a gente sente mais ou menos. A confiança é aquilo que dá sentido às coisas e que nos ajuda a direcionar os nossos recursos de uma forma muito mais concisa, muito mais objetiva e profunda. Por favor, Jesus, o Senhor já desenvolveu essa confiança. Nos ensina na nossa vida prática diária, perante as pessoas que a gente tem que conviver, perante as pessoas que a gente se relaciona, nos ajuda a ter essa fé. Fé que acredita no amor, fé que vive o amor. Muito mais do que a gente saber que a gente tem que conviver, nos ajuda a demonstrar essa fé no desenvolver da paciência e da compreensão para com todos. Fé que nos dá suporte para a gente não desanimar, não perder a alma das coisas, não perder o sentido daquilo que a gente experiencia. Fé que nos ajuda a estar nos seus braços, a ter essa conexão legítima contigo. Fé que nos ajuda a estar de pé para as experiências que vão chegar. Obrigado, Jesus. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. Com essa prece, fechamos com muita emoção, com muita paz e muita luz. Jesus te abençoe sempre, viu? Amém.
Meus irmãos, gratidão por vocês estarem aqui também. Até a próxima. Nossa palestra agora na sexta. Fiquem com Deus.